Muito bem, então, a gente acabou de acompanhar a segunda parte, porque a primeira começou, né, às 9h30 da manhã, então boa tarde para quem está chegando aqui no Série Notícias segunda edição. A gente acompanhou a segunda parte do julgamento que decide se Bolsonaro e os demais acusados viram réus. Então a gente vai começar o programa agora à tarde discutindo um pouco do que aconteceu, né? Rodrigo Viana, Chico Sá, boa tarde para toda a nossa audiência que nos acompanha. Boa tarde. A nobre apresentadora já concluiu a sua... Com toda a vênia, Rodrigo. O seu início da sessão. Bom, já pensou se a gente fizesse o jornal assim, Chico? Nossa, sou na base do Data Vênia, Data Vênia, eu gostaria de trazer aqui alguns quesitos. Mas olha, agradecendo demais a nossa audiência que acompanhou durante todo o dia aqui pelo ICL, com os comentários da nossa equipe. E daqui a pouquinho vamos direto para Brasília com a Heloísa Vilela, com a Carolina Brígido, com a Juliana Dalpiva, né? Trazendo bastidores desse julgamento. Chico, nós vamos agora fazer um resumo de tudo que aconteceu. Só para dar o último, vamos dizer assim, né? A última pincelada, o que eles estavam analisando agora, né? O pedido de anulação da colaboração premiada do Mauro Cid, que foi rejeitada por unanimidade. 5 votos a 0, Chico. Todos os rejeitaram. Era um dos principais pontos, né, da maioria das defesas. Achavam que, por conta principalmente daquele vídeo em que o bolsonarismo planta na Veja, do tenente-coronel Cid, dizendo que foi um pouco forçado, que eles queriam que eu dissesse isso e aquilo. Na época, a gente desconfiava que aquele vídeo tinha um propósito de melar um pouco o jogo. Uhum. E tinha. Vê que é o ponto, eles se apegam muito a esse vídeo como para tentar tirar fora a delação, mas não conseguiram, foram derrotados nesse intento, até porque, como disse o próprio Fux, que é o mais, digamos, é o menos entusiasmado com o julgamento e com a eventual transformação do Bolsonaro em réu, até ele diz, olha, temos chance mais adiante de ouvir de novo o tenente-coronel Mauro Cid. Ele chama de o recalcitrante colaborador, porque mudou, de fato, mudou a delação várias vezes. O Mauro Cid, reconhecendo que tinha escondido o fato, depois volta, depois muda, vaza conversas com os amigos querendo dizer, né, que estava sendo obrigado a fazer aquilo, mas no final, o que interessa como resumo, né, de agora, a última decisão da primeira turma, por 5 a 0 está mantida a delação do Cid. Todas as preliminares, foi isso que aconteceu hoje à tarde, né? Como um resumo, daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes. Votadas as questões preliminares. As questões preliminares levantadas pelas defesas. Então, vários pontos. Se deveria ficar na primeira turma ou ir para o plenário, aliás, as nulidades. Esse foi o único ponto, né, que houve uma divergência do ministro Luiz Fux, né? Verdade. A maioria, aliás, a maioria não, todos. Sim, passou direto. Todas as preliminares foram por 5 a 0 derrotadas. A única que foi por 4 a 1 com o voto contrário do Fux, foi essa questão, fica na primeira turma ou vai para o plenário? O Fux votou e entendeu que deveria ir para o plenário, mas isso já está liquidado também, fica na primeira turma por 4 a 1, Chico. Então, esse é o resumo, um dia de derrotas, né? Juridicamente, tecnicamente, as defesas, o Bolsonaro, os generais, todos aqueles que estão sendo julgados nesse momento, saem derrotados tecnicamente, mas fizeram um agito nas redes sociais e lá os bolsonaristas foram no tribunal de manhã fazer agitação política. Então a gente tem duas formas de olhar para esse julgamento, no meu entendimento. Depois nós vamos trazer a Heloísa, né? Nós vamos aqui conversar. Do ponto de vista técnico, derrota total para o Bolsonaro e os seus aliados. Do ponto de vista político, eles plantam mais uma vez a dúvida, perseguição, o Bolsonaro não está tendo direito à defesa, nada do que ele pede é atendido pelo Supremo. Tem esse combate acontecendo nas redes sociais. E também canais da extrema-direita, né, Rodrigo? A gente estava ali acompanhando durante o dia inteiro, batendo nisso. Eles não transmitiram o julgamento. Não, é verdade. Eles estavam ali pegando trechos, assim, usando como uma ilustração, o ministro Alexandre de Moraes falando, mas eles diziam, ele disse isso e é derrubado por conta disso, mas não se transmitia, de fato, as palavras dos ministros falando durante o julgamento. A direita não quer ouvir, Chico, não transmitiu o julgamento. Mas você vê que o Alexandre de Moraes aproveita todo o julgamento para responder outras questões. Verdade, manda recado. Por exemplo, velhinhas da Bíblia. A lenda das velhinhas da Bíblia. Ele derruba com aquele tabelão mostrando que apenas 7 idosas estavam incluídas entre as condenadas. Mostrando que 542 réus fizeram acordo de persecução penal. Não estão presos porque concordaram que houve um golpe de Estado e se livraram da cadeia.
Outros teimaram em dizer que era importante continuar a defesa da ditadura, a defesa da intervenção militar e seguiram. Então, ao longo da história, não estava em jogo esse pessoal do 8 de janeiro, até porque esse pessoal foi abandonado por todas as defesas. O Bolsonaro joga fora, o Braga Neto entrega aos leões, todo mundo diz, olha, aconteceu um ato grave do 8 de janeiro, mas o Bolsonaro não tem nada a ver, o Braga Neto não tem a ver, o Heleno não tem a ver, o Ramagem não tem a ver, está todo mundo fora do 8 de janeiro. Todo mundo queimou quem estava no 8 de janeiro. A massa de manobra fanatizada, que hoje serve em alguns momentos de defesa do Bolsonaro, foi queimada por essa turma. Vamos chamar a Heloísa Vilela, que está lá diretamente do Supremo Tribunal Federal, acompanhando esse julgamento que começou 9h30 da manhã. Já vou dar boa tarde para a Elo e perguntar o que mais chamou a atenção, os principais destaques que ela traz nesse dia de cobertura, Elo. Teve um pedido inicialmente para César Bittencourt. Boa tarde, a Gabi, a Rodrigo, Chico, pois olha, muita coisa chamou a atenção. Eu começaria com duas em particular. Primeiro, o humor finíssimo do ex-ministro da Justiça e hoje ministro do Supremo, Flávio Dino. Vocês viram, acabar de passar aqui uma turma de advogados, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro estava dando uma entrevista, eu conversei também com o advogado do Garnier, que saiu dessa sessão dizendo estar muito confiante, que ele acha que a justiça vai funcionar, que o cliente dele não tem nenhuma culpa, que não tem nenhuma prova contra ele, que todo grande julgamento vai ter absolvição e terá condenação, e que ele acha que o cliente dele será absolvido. Mas voltando ao que me chamou muita atenção, algumas falas do ministro Flávio Dino e a tabelinha que ele estabeleceu com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá ao que disse, algumas coisas que disse Dino, por exemplo, né? Ele falou, ele citou Albert Camus, o livro O Estrangeiro, dizendo que isso aqui é um julgamento de fatos, não é um julgamento de sentimentos, que ao contrário do livro do Camus, o personagem central foi julgado e condenado porque não chorou no enterro da mãe, com a morte da mãe, e que aqui ninguém vai ficar julgando nenhuma pessoa por causa dos sentimentos. Aqui são fatos. Outra coisa que foi muito interessante também, que ele usou algo que os próprios advogados de defesa falaram, reclamando que não tiveram acesso ao conteúdo completo das provas, dizendo que a Polícia Federal apresentou, e o Gonê repetiu, apresentou os melhores momentos, que eles que selecionaram. E claro, ele disse que esse não é o momento de se apresentar o conjunto completo das provas. Aqui estão só se apresentando realmente alguns fragmentos para decidir se existem indícios para que esses acusados sejam tornados réus. E que, ao falar disso, ele disse assim, outros momentos, melhores momentos virão, esse filme vai se desenrolar em sua plenitude muito bem, com esses grandes atores que farão os papéis principais, que são os advogados, enfim. Com muita ironia, Flávio Dino foi responsável pelos momentos mais leves dessa sessão intensa. Agora, o maior tempo para julgamento do que deveria, talvez, levar à nulidade desse processo todo, foram 5 itens. O que levou mais tempo foi exatamente o último, que foi a delação de Mauro Cid. Essa sim foi esse sim foi um tópico sobre o qual os ministros do Supremo se debruçaram com bastante cuidado e houve uma divergência, que foi a do ministro Fux, que se reservou, apesar de ter acolhido a delação, ele se reservou o direito de decidir mais adiante se ela deve ser considerada ou não. De qualquer forma, todos eles ressaltaram que ela só abre uma porta para que a Polícia Federal investigue várias coisas e encontre várias provas. Então, se ela vai se manter de pé ou não mais adiante, não é nem um problema. O problema todo é provar cada acusação com provas realmente convincentes. Elô, você falou, fez um resumo muito bom aí pra gente. A Gabi tem vários, né, a nossa equipe colheu aqui vários trechos desse dia inteiro de julgamento. Eu vou fazer só 2 observações rápidas, Chico, anotações que eu fiz aqui. A fala do Flávio Dino sobre essa questão da delação premiada. Ele disse que ficava assim pensando, nossa, mas o tenente-coronel, um militar treinado,
que jurou dar a própria vida na defesa da pátria, foi assim intimidado, não sabe escolher se quer ou não fazer a delação, foi irônico e trouxe a condição de militar. E não é qualquer fina, militar. Né? Ironia total, do tipo, o sujeito é militar, treinado para Não, e mais irônico ainda porque Mauro Cid quase desmaiou, né, num dos depoimentos. Exatamente. Então... Mas ainda ele jogou com isso. Esses militares brasileiros, né, assim, não aguentam. Então, como é que seria numa guerra? Mas primeiro, esse fato, assim, só para completar o que você disse. E segundo, para mim, o recado que o Alexandre de Moraes passou agora no finalzinho, respondendo às milícias digitais. Ele disse, as milícias digitais que atuaram durante toda a fase de inquérito e continuam atuando, segundo ele. Mas disse o Alexandre de Moraes, elas não vão intimidar. Milícias digitais, sejam nacionais ou estrangeiras, aí um recado para o X, para o Musk, não vão intimidar o Poder Judiciário brasileiro. Eu achei forte também. O Alexandre de Moraes aproveitou em alguns momentos, Chico, para deixar os recados. Uma resposta contundente, até porque o ataque está acontecendo muito agora, nos últimos dias. Você pega os jornalistas mais destacados dessa cobertura inteira, estão sendo atacados brutalmente de novo. Pelo bolsonarismo. Pelo bolsonarismo. Então, ele dá essa resposta no momento mais certo. Quanto ao Cid, o Cid demora muito a revelar coisas fundamentais, né, Elô? Como, por exemplo, que o dinheiro que financiou parte do golpe foi entregue em caixas de vinho pelo Braga Neto. Demora. Ele não é no primeiro depoimento, não é no segundo, é no terceiro. Gente, mas a negociação de uma delação se dá assim. O cara solta, o passarinho canta um pouquinho aqui, mais à frente aprende a cantar como sabiá, depois está cantando como um canarinho treinado. Isso para quem entende um pouco de canto de pássaros, como eu entendo, é assim que se dá. Não vai botar na gaiola e ele soltar o melhor, já o hino nacional. Demora. É isso. A Elô queria comentar também, eu vou passar para ela. E outra coisa interessante também foi, rapidinho, só essa coisa da delação, tanto o Flávio Dino como o Alexandre de Moraes usaram o momento de discutir essa delação do Mauro Cid para também fazer críticas sutis, mas firmes, a respeito do que foi o processo da Lava Jato, né? Como eles disseram, no passado, esse benefício da delação já foi usado, falando-se em, como é que se fala, em punições e coisas que não existiam. Ou seja, aí sim houve uma pressão, uma deturpação desse instrumento da delação. Todos os dois fizeram questão de tocar nesse assunto. Eu queria só observar também, você falou sobre a frase final ali do Alexandre de Moraes, também a ministra Carmen Lúcia, que lembrou, né, a data da primeira Constituição, e me lembrou também aquela fala que ela fez logo depois do 8 de janeiro, que ela falou, a democracia não foi abalada. Mais uma vez ela chamou a atenção no discurso, né, na fala final dela, para a democracia e sobre as instituições, né, fortalecidas, apesar de tudo que aconteceu. Aí eu queria trazer alguns trechos aqui para a gente discutir, né? Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que começou ali, a gente começou desde o início da manhã, 9h30 da manhã, o ministro Alexandre de Moraes fazendo a leitura do relatório, e ele ressaltou que o golpe não se concretizou por falta de apoio dos comandantes da Aeronáutica e Exército. Então, a gente vai entender essa fala do ministro Alexandre de Moraes e volta a falar. Vamos lá assistir. Continua a Procuradoria-Geral da República expondo que a organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. Objetivo que, buscado com todo empenho e realizações de atos concretos em seu benefício, não se concretizou por circunstância que as atividades dos denunciados não conseguiram superar a resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica às medidas de exceção. Os denunciados também encadearam ações para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais
baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista, que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. As ações progressivas e coordenadas da organização criminosa culminaram no 8 de janeiro de 2023. Ato final voltado à deposição do governo eleito e à abolição das estruturas democráticas. Essa fala do ministro Alexandre de Moraes, ela foi quase complementada pelo PGR, o Paulo Gonet, quando ele falou, né, ele também leu a denúncia e tal, foi duro nas considerações. O Gonet, ele disse que o 8 de janeiro foi um ato final também, então nisso elas acabam se complementando, listou outros acontecimentos, Rodrigo, que fizeram aí a trajetória dos crimes contra o Estado. Ele listou, né, essa trajetória. Não, e é importante porque os bolsonaristas costumam dizer, se foi só o 8 de janeiro, o Bolsonaro não está envolvido porque ele estava em Miami. Começou antes. E toda a fala do Gonet, aliás, toda a denúncia no texto, e hoje de novo ele frisa, é que houve uma construção ao longo do tempo. E essa construção teve várias etapas. Para se chegar até o punhal verde e amarelo. Para se chegar ao punhal verde e amarelo. Eu achei, assim, a denúncia, o trecho, a fala do Paulo Gonet, talvez o ponto alto nesse primeiro dia, né? Um voto muito... Um voto não, que ele não vota, né? Uma denúncia num tom, assim, muito tranquilo, mas muito incisivo, Chico. Eu achei, assim, um momento alto, talvez, e foi no período da manhã, né? Tanto o Alexandre de Moraes, esse trecho que a gente viu, quanto o Gonet, que nós vamos ver agora, né, Gabi? Isso. Quer rodar e depois a gente comenta? Vamos, Paulo Gonet. Paulo Gonet, vamos lá. As investigações revelaram a aterradora operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República e do vice-presidente da República eleitos, bem como de ministro do Supremo Tribunal. Os membros da organização criminosa estruturaram, no Palácio do Planalto, ataques às instituições, com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática, seguindo o plano que recebeu o sinistro nome, Punhal Verde e Amarelo. Aí ele fala justamente do plano. Elô, eu vou passar para você, eu só queria aqui agradecer a nossa audiência que está nos acompanhando nessa tarde. Aliás, a audiência recorde, né? 40 mil, mais de 40 mil pessoas nesse momento acompanhando aqui com a gente no ICL. Liderança no horário. Importantíssimo, né? A gente está fazendo um jornalismo independente, uma cobertura com Heloísa Vilela, Carolina Brígido, Juliana Dalpiva e Guga Noblar, que estava lá de manhã também e que a gente vai trazer aqui ao longo da nossa programação. Pedir para o pessoal virar membro do ICL, né? Porque você virando membro, você tem acesso a toda a plataforma e ajuda a manter essa equipe funcionando. Repórteres em campo, equipe técnica, é uma estrutura, gente, para fazer isso aqui funcionar. Mas rapidinho, né? Vamos para a Heloísa lá em Brasília, né? Vamos embora. Lá, Elô. Não, eu acho que essa audiência toda que a gente está tendo ao longo do dia inteiro mostra a importância desse processo, como a gente vem dizendo aqui, a importância pedagógica desse processo. Então, o que o Rodrigo estava falando a respeito do voto do Gonet hoje é exatamente isso. É vital que a sociedade brasileira conheça o processo como um todo. Não fique achando que a gente está falando, a gente não, né? A justiça está falando apenas do dia 8 de janeiro, porque não se trata disso. É um longo processo de 4 anos que começa até mesmo quando o Bolsonaro ainda era candidato a presidente. E para ressaltar esse caráter didático do processo que a gente está acompanhando agora, eu queria destacar para vocês a tabelinha que eu falei, que eu percebi entre o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, porque eles estavam conversando, assim, Alexandre de Moraes começou a relatar quantas pessoas foram presas, quantas já foram soltas, quantas já foram sentenciadas, quantas aceitaram acordos, né, e admitiram alguma culpa. E o Dino foi fazendo perguntas sobre isso como se ele não soubesse, gente.
Claro que ele sabe, mas eles estão falando para a sociedade brasileira. Então, o Alexandre de Moraes falou, olha, já fizemos 542 acordos de não persecução, ou seja, pessoas que concordaram de, em troca de sair da cadeia, admitir culpa, às vezes sair com uma tornozeleira, fazer trabalho comunitário e assistir aulas a respeito de democracia e do que é um golpe militar, elas concordaram e foram embora. Mas essa oferta foi feita para mais de 1.000 pessoas. Ou seja, tem aí pelo menos umas 500 que não aceitaram. Aí o Dino perguntou, é mesmo? Quantas não aceitaram? Aí ele falou, mas por que não aceitaram? Aí ele disse, porque essas aí se recusam, porque elas querem intervenção militar. Então é uma forma a mais de deixar bem claro para quem está assistindo e para quem vai repercutir o que está acontecendo aqui, que é o que a gente está fazendo, de levar para o povo brasileiro a informação a respeito do que aconteceu nos últimos 4 anos, ou 6, né, e agora durante todo esse processo de julgamento dos implicados no 8 de janeiro e no processo de golpe. Essa parte foi muito pedagógica, Elô. Ao longo das preliminares, o Dino e o Alexandre de Moraes, eles vão explicando que não tem velhinha de Bíblia, que não tem só pichador de batom, eles vão dizendo o tempo inteiro. E nessa hora é o ponto forte, se qualquer uma daquelas pessoas que não estão ali diretamente na parte mais significativa da quebradeira, quisesse estar livre, bastava assinar esse acordo. Mas essas pessoas, 542 assinam e quase outros 500 recusam. Esses 500 recusam porque eles estão orientados por advogados 100% bolsonaristas que precisam dessas pessoas presas para ter discurso político. Essas pessoas são trancafiadas para ser usadas como massa de manobra, inclusive no discurso de Copacabana. Sim. Então, essas pessoas caíram na lábia dos advogados de Bolsonaro e estão trancafiadas. Se eu fosse a família dessas pessoas, eu processaria Jair Bolsonaro. Que, aliás, passou o dia lá sentado na primeira fila. Exatamente. Passou o dia sentadinho lá na primeira fila, olhando para os ministros votarem, para os advogados, ficou ali no meio dos advogados, olhando muito no celular. Aliás, pelas imagens. A Juliana da UPIVA, que estava lá dentro, disse que ele estava com um comportamento um pouco diferente à tarde. Ela vai poder relatar aqui pra gente, porque de manhã ele não estava esboçando nenhuma reação. À tarde esboçou alguma reação, a Juliana vai trazer esse bastidor, só para a gente explicar, né? Olha, essa é a foto, o Bolsonaro em meio aos advogados, né? Do lado direito dele, o advogado dele, e depois outros. 2 para a esquerda é o advogado Bittencourt, que é o advogado do Mauro Cid. Mauro Cid, tá coladinho ali, mas separado, cuidado de separar por outro advogado. Não tá coladinho com o Jair Bolsonaro, vai estar bastante próximo. Já vou passar para a Elô, porque a Juliana da UPIVA ficou do lado de dentro, né, acompanhando tudo, tem alguns bastidores, a Heloísa também estava lá, etc. Daqui a pouco também a Juliana vem. Eu queria só completar em relação, rapidinho, Gabi, a gente mostrou o vídeo aqui, a fala do Paulo Gonet, ele disse que o que se assistiu, né, a partir de 22 e completando em 23, foi um ato de insurreição em curso. Ele esteve em curso um ato, portanto não foi só uma tentativa, chegou a haver um ato de insurreição. Ele chamou de aterradora operação, que poderia culminar inclusive no assassinato de presidente eleito, vice e ministro, o presidente do TSE, que era o Alexandre de Moraes. E falou sobre a operação que levava o sinistro nome de punhal verde e amarelo. Então, uma fala no tom bastante tranquila, mas no conteúdo bastante dura, desenhando esse golpe que foi tentado e que começa em 22 e vai até o 8 de janeiro. É um percurso, Gabi, acho que isso foi importante na fala do Gonet. E algo que a Elô disse, eu só queria chamar a atenção para isso, o ministro Alexandre de Moraes foi muito didático, colocou até na tela, né, Elô, para desmentiu aquela história de que eram só velhinhas, idosas, com a Bíblia na mão. Ele traz os dados ali, a gente está vendo agora na tela, como uma pizza, né, mostrando que mais de 90% ali dos condenados pelos atos do 8 de janeiro, na verdade, são pessoas com menos de 60 anos e o da esquerda dá para ver também que, em sua maioria, homens. Porque os bolsonaristas falam velhinhas de Bíblia na mão. Não eram velhinhas, na maioria eram homens
e, na maioria, com menos de 60, até 59 anos, 90% dos condenados. A Gabi chamou a atenção disso durante a transmissão, como é um fato central ali da fala do Alexandre de Moraes, viu, Chico? Não, e mesmo entre as velhinhas, todas tiveram a chance de estar em casa. Se quisessem, Foi né? oferecido acordo. Mas aí fanatizadas pelos advogados, que os advogados precisam dessas velhinhas. Todo o discurso político é em torno dessas velhinhas. Eles querem algumas Eles velhinhas querem, presas. senão morre a tese. Uhum. Então, não faz acordo, não faz mais, acordo. né? Todas elas tinham a chance de não ter saído de casa. Ah, é antes, né? É verdade. Né? Elas tinham a oportunidade de nem sair de casa no dia 8, saíram porque quiseram. Né? Saíram porque optaram, porque queriam intervenção militar, porque queriam golpe militar. Se não, tinham ficado em casa, não tinham ido para lá quebrar o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto. Então existe uma intencionalidade e as pessoas são responsáveis pelos seus atos. Agora, eu queria só passar mais um recado para vocês, porque eu acho que a gente precisa ouvir também a Juliana, a Carolina Brígido, que elas têm muita coisa para contar. Mas eu queria só dizer para vocês que hoje... Confesso que eu tive uma emoção muito forte, porque eu me senti aqui abraçando a própria história quando eu encontrei com a Hildegard Angel, que veio falar comigo, eu dei um abraço nela e ela me falou da importância que tem para ela e para o país acompanhar de perto esse julgamento, não deixar de olhar para esse momento como um momento histórico, onde a gente não pode repetir o que aconteceu no passado. Hildegard, filha de Zuzu Angel, irmã de Stuart Angel, que foi morto pela ditadura, que estava lá e acompanhou o dia inteiro esse processo. Então ela disse, é muito delicado, muito perigoso o momento que a gente está passando e a gente tem que prestar muita atenção. Então eu queria só contar para vocês de como, para mim, né, com a idade que eu tenho, eu cresci, eu nasci no ano do golpe militar de 64, um ano antes, na verdade, e tive a oportunidade de, hoje, nesse dia histórico, abraçar parte dessa história que é a própria Hildegard Angel em pessoa. Só complementando Muito também importante, essa informação da Elo, ali na primeira fileira, onde estava a Hildegard Angel, a filha da Zuzu, também estavam o filho e o neto do Vladimir Herzog, o Ivo Herzog e o Lucas Herzog também estavam acompanhando ali na primeira fileira. Então, é um momento histórico importantíssimo para essas duas famílias. Elo, você também queria chamar a atenção para a chamada milícias digitais, né, que estão atacando, que tentam atacar o judiciário brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes falou sobre isso. Então, a gente vai trazer essa fala do ministro e a gente volta a falar. Vamos lá. A íntegra dos vídeos eu tornei público no próprio dia para evitar, nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news para tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso e demonstra a inexistência de qualquer coação ou irregularidade. Isso. Elo. Pois é, milícias digitais nacionais e internacionais. Ele fala isso no momento em que esses grupos de extrema-direita estão se organizando justamente para promover ataques de fora para dentro do Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista ao Financial Times, que saiu hoje, dizendo justamente que está pedindo socorro para os Estados Unidos para se defender, resumindo a entrevista dele. Enquanto isso, o filho dele está lá fazendo lobby, mas fazendo lobby muito forte, junto aos congressistas da extrema-direita dos Estados Unidos, também para nos colocar o Brasil num lugar de alvo prioritário
do governo dos Estados Unidos. E pela matéria tem conseguido alguns avanços. Então é muito importante, porque acho que o Alexandre de Moraes, o ministro, não estava falando simplesmente de ataques ao Supremo, ele estava falando de ataques dessas milícias e desses ataques que podem vir de fora ao Brasil. A democracia brasileira é muito mais amplo do que apenas o Supremo, porque eles estão tentando atacar o Alexandre de Moraes, impor sanções ao Alexandre de Moraes, mas não é porque eles querem perseguir o Alexandre, eles querem perseguir a democracia brasileira, que ele, entre outros, simboliza. Isso. Elô, bom trabalho por aí, acho que amanhã tem mais, que a gente vai começar de novo às 9h30 da manhã. Acho não, tem mais. Amanhã é o dia. Na verdade, 9h30 da manhã a gente vai transmitir por aqui, mas o trabalho começa muito antes. A Elô começa mais cedo, ela e toda a equipe, né? Aliás, um brilhante trabalho. Você, Guga, Carol, toda a equipe técnica, a nossa produção e a nossa direção aí em campo também em Brasília. Muito legal o trabalho. A Helga Simões também ali junto a Helga com Simões elas. também, dirigindo a equipe lá em Brasília. Obrigada, Elô. Bom trabalho por aí. Amanhã a gente se fala de novo. Valeu, querida. Boa noite. A gente traz a repercussão da extrema-direita também. Daqui a pouquinho, Carolina Brígido pronta para entrar com a gente. Também ajudar a gente a entender melhor esse julgamento, né? E o que vem amanhã. Isso. Porque amanhã vem o voto do Alexandre de Moraes logo às 9h30. Então a Carol vai trazer isso daqui a pouquinho. E ela tem bastidores sobre esse voto já, né? Tem bastidor. A nossa apuração está a todo vapor. Agora, enquanto isso, a Elô estava falando das milícias digitais, eu acho que é importante a gente trazer como é que a extrema-direita está reagindo nas redes sociais, Chico, Rodrigo, construindo uma narrativa paralela, né? Sim. Sobre o que está acontecendo, sobre o julgamento, dizendo que o Bolsonaro é vítima, que a Corte, a Suprema Corte está sendo parcial. Então, a gente trouxe aqui algumas falas nas redes sociais, como, por exemplo, do Nicolas Ferreira. Não podia faltar. Não podia faltar, claro. Deputado da extrema-direita dizendo: o próprio ministro julga sua própria imparcialidade. Patético, ainda mais patético, os demais cúmplices. Ele está chamando ministros do Supremo Tribunal Federal de cúmplices. Então ele está atacando a instituição. Não é que ele está criticando. Criticar o julgamento todo mundo pode, né, Chico? Dentro da liberdade. Tá no jogo democrático. Assim. Agora, chamar de cúmplice, eu diria que o Nicolas é cúmplice do bolsonarismo, é cúmplice do movimento que tentou dar um golpe no Brasil. Ele sim é cúmplice, né? E não os ministros que estão ali cumprindo uma função constitucional. Mas eles estão incomodados porque foi pedida a suspeição do Moraes, foi pedida a suspeição do Dino e do Zanin e foi rejeitada. Quem é que pode rejeitar? O próprio Supremo, porque vai pedir para quem? Pro Trump, só se for, na cabeça perniciosa do Nicolas. Tem que avisar ele que não tem uma corte superior ao Supremo, acaba ali. Sim. Então vai recorrer a quem? É que ele sabe, né, Chico? Ele sabe, para jogar na confusão, né, para alimentar o famoso gado ali. Assim, eles não gostam de lei. Eles gostam de tortura, ditadura, agitação e golpe, né? E o Nicolas tá nessa aí. A gente tem também negacionismo da realidade, porque, por exemplo, a Bia Kicis vai para as redes sociais e diz o seguinte: excelentes sustentações orais à defesa do Bolsonaro, do advogado Demóstenes Torres, denúncia inepta. Na verdade, os ministros desmontaram completamente as alegações que foram feitas ali, né? Eu achei alguns advogados, o Chico deve ter acompanhado, eu achei alguns advogados um pouco melhores do que os outros. O advogado do Braga Neto, que a gente conhece, o Oliveira Lima, né? Que foi advogado do Zé Dirceu no passado. Sim, fez uma defesa. Advogado do Dirceu no Mensalão. Exatamente. Fez uma defesa tecnicamente forte, fez o papel dele, né? O Demóstenes Torres é bom de fala, né? Já foi senador. Agora, 3 ou 4 advogados de um nível muito baixo, né? Nervosos, claramente nervosos. Alguns tremiam até na hora de falar, porque sentiram o peso da responsabilidade. Alguns tecnicamente fracos. Mas é importante, assim, acho que ninguém foi para essa defesa política. Lá tiveram cuidado vamos cuidar dos nossos clientes, senão eles vão para o buraco. Sim. Não é aquele discurso de Copacabana. A gente tem que questionar a delação, a gente tem que dizer que não teve acesso às provas, a gente tem que jogar o jogo do Supremo. Todos muito educados com os ministros, sim, tratando muito bem, ao contrário do bolsonarismo, né, tratando dentro da cordialidade. É uma ditadura que estava lá, o principal possível novo réu do Brasil, o Bolsonaro, sentado, vasculhando o seu celular, postando suas eventuais besteiras. Ou seja, que ditadura é essa? Não tem ditadura nenhuma. Tem um julgamento
totalmente dentro da lei. Você vê a própria saída ali do Supremo na mais total paz. Não houve aglomeração, que tinha aquela lenda de que iam parar o Brasil quando o Bolsonaro começasse, de alguma forma, a ser julgado. Não houve nenhuma aglomeração no Brasil inteiro. Significa que aquele respaldo popular de rua a Deus também. Então, tudo dentro da mais alta democracia. A gente vai chamar a Carolina Brígido também, diretamente de Brasília, no Supremo Tribunal Federal, para ajudar a gente a entender as questões preliminares, como é que foi esse primeiro dia de julgamento e o que está previsto para amanhã também, né, Carol? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, meninos. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando hoje. Segundo dia, quer dizer, primeiro dia, né, de julgamento, porque a gente já está tão intenso, né, segunda sessão de julgamento no primeiro dia. Bom, nesse primeiro dia, o que aconteceu? Foram julgadas questões preliminares. O que é isso? São questões que são postas pela defesa para tentar anular o julgamento e fazer com que o processo não tramite mais no Supremo Tribunal Federal. Todas essas questões foram derrubadas pelos ministros da primeira turma do STF. Daí o que acontece? Amanhã é que começa o julgamento de verdade sobre se a denúncia vai ser recebida ou não. Eu falei com alguns assessores aqui do Supremo Tribunal Federal que tem a seguinte análise, que esse julgamento preliminar de hoje foi mais complexo do que o que será amanhã. Por quê? Porque nesse julgamento de hoje eles precisam esmiuçar questões para não suscitar depois, mais tarde, quando essa ação penal, e se ela for aberta, não suscitar nenhum tipo de nulidade no processo. Por isso que esse processo é bastante cuidadoso no Supremo Tribunal Federal. Daí amanhã, o que está em jogo? Precisa ter indício mínimo de materialidade, ou seja, de que esses crimes foram cometidos, e também indício mínimo de autoria. O que é isso? Se esses crimes, se eles foram cometidos, se eles podem ser atribuídos a essas pessoas que foram denunciadas. Então, segundo os ministros, inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele ressaltou isso várias vezes, que o recebimento de denúncia, essa fase processual, é uma fase bastante técnica, que se esses requisitos técnicos forem observados pelos ministros, a denúncia é recebida. Então, vai ser uma questão mais tranquila de se resolver do que as questões preliminares. Também conversei com alguns assessores que me falaram que o voto do ministro Alexandre de Moraes amanhã deve durar um pouco mais de 1 hora. E aí, depois, os outros ministros, os outros quatro ministros da primeira turma, votam na sequência e devem votar em um tempo menor do que esse. Então, o previsto é que a sessão comece por volta das 9h30 e por volta do 12h30 a sessão já tem que terminar, porque às 14h está agendada uma sessão de julgamento no plenário do STF, o plenário grande, aquele que tem os 11 ministros. Então, esses mesmos ministros que estão na primeira turma, eles vão participar também de outros julgamentos lá no plenário principal. Então, por isso é muito pouco provável que essa sessão dure mais tempo do que o tempo que ela foi planejada para durar amanhã. Olha que importante, então, essa informação que a Carolina Brígido traz para a gente. Até 12h30 a gente vai ter a decisão se Bolsonaro e os demais acusados vão virar réus. Então antes do almoço de quarta. Antes do almoço de quarta-feira. O Bolsonaro será almoçado e transformado em réu, provavelmente. Provavelmente. A gente tem, falando no Bolsonaro, a defesa do advogado dele, o Celso Villardi, né? Ele abriu a fala dizendo que o Bolsonaro é o presidente mais investigado da história do Brasil. Diversos pontos ali da fala dele chamaram a nossa atenção. Ele alegou que a defesa não teve condição de acessar todos os documentos da investigação, que já era algo que ele alegava, né, nas notas e nas entrevistas que ele vinha comentando para a imprensa. A gente vai trazer um trecho da fala dele agora. Vamos assistir. Vamos lá. Ele foi intimado, meu cliente, um dia depois. O segundo dia já era prazo. 8 petições, 45 mil documentos. Que até agora, senhor presidente, por Deus que está no céu, eu não sei dizer o que tem esses documentos relacionados com a ação penal. Essas 8 petições, eu não consegui verificar sequer relação. São 45 mil documentos. Na verdade, é um quebra-cabeça.
Aliás, Carol, Rodrigo, Chico, o Chico Pinheiro de manhã chamou a atenção aqui para como estava até nervoso, as mãos nervosas de Celso Vilardi, né, que é um advogado experiente. Desculpa. Bruno, vai lá. Um pouco ofegante também, eu achei, né? Até certo ponto, a gente compreende, né? Imagina o peso, tá sendo bem pago para isso, a verdade é essa. Mas também o peso, ele sabe que ele está falando ali em nome do Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, um pouco ofegante, mas trazendo essa questão, Chico, de que foram muitos documentos e que a defesa não conseguiu dar conta de tantos documentos. Essa questão depois os ministros respondem nas preliminares, né? O Alexandre Moraes e o Flávio Dino falam também das dificuldades dele em manipular tudo isso. Sim. Não é só do advogado, sabe? Então, gente, é um trabalho. É o trabalho. E é um trabalhão. O Flávio Dino até explica que é o seguinte, né? A Carol pode trazer melhor pra gente. Olha, se a Procuradoria tivesse feito a acusação e dito, olha, eu acuso por causa dessa questão aqui, procure nos autos. Assim, ele diz, não, na acusação, todo documento que é citado, a referência e a defesa pode ir lá encontrar e consultar aquilo que está sendo citado na acusação. É claro que olhar todos esses documentos é um trabalho que vai ser feito ao longo dos próximos meses, que vai durar a defesa, né? Mas a Carol pode falar melhor sobre isso, essa fala do advogado do Bolsonaro tentando trazer para esse campo de que, coitado, o cliente dele não teve como se defender direito, porque são muitos documentos, Carol. Gente, é interessante que tem uma ironia nessa fala do Celso Vilardi. Porque essa prática ela é conhecida no direito como document dump. O que é isso? Você joga um monte de documento no processo para dificultar que a defesa consiga se defender de todas essas acusações. E essa prática, na verdade, as pessoas acusadas na Lava Jato, elas falavam isso das denúncias que eram apresentadas. Inclusive, a defesa do presidente Lula, quando ele estava sendo processado na Lava Jato, usou esse argumento muitas vezes. E agora o próprio Zanin, que era o advogado do Lula, está julgando Bolsonaro e está nessa posição de dizer que não existe document dump nesse caso específico. Então, o próprio Bolsonaro, que muitas vezes louvou a Lava Jato ali no auge da operação, agora a defesa dele vem a público para questionar uma prática que era atribuída a investigadores da Lava Jato. Uma outra prática que era muito comum também na Lava Jato e que foi trazida por Celso Vilardi agora nesse julgamento é o tal do Fishing Expedition. O que é isso? Você coloca uma investigação bem ampla para poder ver se cata alguma coisa contra alguém sem ter um foco muito nítido sobre o que você está investigando. A defesa do Bolsonaro também alegou isso. E essa era uma alegação dos advogados, dos acusados lá atrás da Lava Jato. A Lava Jato que era tão louvada por Bolsonaro. Então, a gente vê aqui que o mundo dá muitas voltas e todo mundo acaba aqui no Supremo com as mesmas argumentações, né? Olha aí o didatismo da Carolina Brígido. Eu queria chamar a atenção para a resposta do ministro Alexandre de Moraes para o advogado, né, dizendo que os mesmos documentos foram encaminhados, né, para os ministros e também para as defesas. Sim. Então, a gente vai assistir agora a fala do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. A ação feita, inclusive, na defesa preliminar do denunciado Jair Messias Bolsonaro e repetida na tribuna é de document dump, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro. Os defensores também se encontram soterrados em uma quantidade gigantesca, não só de documentos, mas de autos apensos e feitos apartados em milhares de páginas e em centenas de gigabytes. A defesa, a acusação e nós, ministros que julgamos, estamos com essas centenas de documentos apensos, milhares de páginas e centenas de gigabytes. Nós não podemos aqui confundir uma investigação detalhada, uma investigação complexa, onde há e acabou ocorrendo inúmeros depoimentos, inúmeras buscas e apreensões, provas juntadas. Nós não podemos confundir a complexidade e o tamanho da investigação da Polícia Federal
nenhuma estratégia da Procuradoria-Geral da República num português mais claro, atolar a defesa com, como foi dito também na tribuna, um caminhão de documentos. Tá aí a resposta, né? Isso que a Carolina já tinha explicado, trazendo até esse contexto de que argumento parecido foi usado em alguns momentos pela defesa de Lula na Lava Jato, tanto em relação a esse excesso de documentos, quanto ao outro termo que ela usou em inglês, que seria pescaria, né? Alguns ministros usaram até essa tradução, que seria, você faz uma acusação ampla para depois pescar alguma coisa que interesse lá no meio, a hora que você recolhe celular, o computador, esse termo relativo à pescaria também foi negado pelos ministros do Supremo. Não sei se o Chico quer comentar. Queria ouvir a Carol sobre um ponto que eu acho que nos une todos aqui. Ninguém nega a trama golpista no dia de hoje. É verdade. Não há uma só linha. Todos livram o seu cliente. Não estava lá, não estava lá, não estava lá, não estava nessa conversa, não estava nesse dia. Mas, Carol, ninguém vem com uma negativa pesada, dizendo não houve trama golpista, não houve nada que orientasse golpe de Estado. O que você acha dessa? Queria te ouvir. Chico, engraçado, eu tive exatamente essa mesma impressão. Quando a gente se lembra de quando essas defesas chegaram ao Supremo Tribunal Federal de forma escrita, a história era totalmente diferente, né? Os advogados falavam, que golpe, não estou sabendo de nada, inclusive o meu cliente não participou de nada disso não, se é que isso existiu. Daí agora mudou totalmente, né, a forma de se defender dessas acusações, porque eles já falam, olha, essa trama golpista aí, o meu cliente não participou. Ou seja, existiu, eles de alguma forma devem ter olhado a quantidade de provas, né, a quantidade de indícios elencados pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público Federal, e agora já admitem nessa argumentação no Supremo Tribunal Federal que essas provas existem, que essa trama golpista de alguma forma passou na frente do nariz deles, mas eles não participaram. Essa é uma narrativa bastante preocupante também, porque se você sabe de um crime e você tem um cargo, tem um mandato e não faz nada, isso pode configurar inclusive crime de prevaricação. O que é isso? Você vê um crime acontecendo na sua frente, no serviço público, e não faz nada para impedir que ele aconteça. Vamos ver como que vai acontecer daqui para frente, né? Se vai ter algum adendo dessa denúncia em relação a essa mudança na defesa. A gente estava agora há pouco também falando sobre as questões processuais que foram levantadas pela defesa. A Carol explicou muito bem, né, o que são essas questões. Para a gente trazer aqui alguns desses argumentos, né, os primeiros. O primeiro que aconteceu ali, que foi chamado, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, foi o da imparcialidade dele, do Flávio Dino e também pelo ministro Cristiano Zanin, que inclusive é o presidente da primeira turma, né? Foi rejeitada por unanimidade pelos 5 ministros. E a gente tem também o segundo ponto, que foi aquele que existiria uma falta de competência do Supremo Tribunal Federal. E a gente tem uma fala a respeito disso também, que foi esse ponto, né? Essa questão também foi derrubada completamente, mas a gente tem o trecho dessa fala do ministro Alexandre de Moraes. Então a gente vai assistir mais esse trecho. Vamos lá. Não, presidente, veja, não é algo novo. Em 1494 ações, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua competência para todos os crimes relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo
Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações. Na verdade, esse trecho que foi separado pela nossa equipe, Rodrigo, é aquele que a gente comentou, né? Que ele usou um PowerPoint para tentar ser didático, para dizer, gente, na verdade, os dados não são esses. Nós já não mostramos. Eram idosos, né? Velhinhas idosas com a Bíblia na mão. Agora, a gente estava falando de um outro argumento que é sobre a competência do Supremo Tribunal Federal, né? E se esses ministros não seriam aptos a julgar esse caso. E foi essa tese derrubada, uma tese da defesa, né? E havia um terceiro ponto que também foi discutido, Chico, Gabi, daqui a pouco a Carol Brígido vai se posicionar novamente para entrar com a gente, está lá se colocando ali para poder voltar a participar com a gente. O outro ponto foi, na primeira turma que se deve fazer o julgamento ou é no Supremo? Lembra que o Cacai sempre trazia o jurista aqui com a gente esse debate? Então isso foi levado pelos advogados, entendendo que o julgamento deveria ser no plenário do Supremo com os 11, e não nessa primeira turma com os 5 ministros. Essa questão foi debatida, né, Gabi? E foi o único ponto de todas as preliminares em que houve divergência. O ministro Luiz Fux abriu divergência, entendendo que deveria sim ir para o plenário, mas foi derrotado por 4-1, né? Os outros 4 ministros ali da primeira turma, Carmen Lúcia, o próprio Zanin, o Dino e o Alexandre de Moraes, entenderam que não, que tem que ficar mesmo na primeira turma, Gabi. Então, só para fazer esse resumo, é importante essa decisão, também isso foi resolvido. Esse é um ponto super importante, que daqui a pouquinho Carol Brígido pode entrar para comentar com a gente, mas a gente teve outros pontos ali que foram debatidos, né? As nulidades que foram rejeitadas, por exemplo, aquela da dividir a ação penal, né, em núcleos, que teria violado um princípio ali do direito, um princípio jurídico, que eles chamam de divisibilidade da ação penal. Também rejeitaram por unanimidade o pedido da defesa do Bolsonaro, né, de que seria necessário aplicar o princípio do juiz de garantias, foi um outro ponto que foi discutido ali, ou seja, prever, né, um juiz para a fase anterior à denúncia e outro para a fase do julgamento. Então, todos esses pontos foram discutidos ali, mas um único, por isso que a gente chama atenção agora, Rodrigo, para isso, foi que houve uma divergência, foi aquele do ministro Luiz Fux a respeito da primeira turma ou do plenário do Supremo Tribunal Federal. Não, exatamente, era isso só que eu queria chamar atenção para esse ponto. O Chico falou aqui, né, o Luiz Fux parece dos 5 o menos inclinado assim, o menos empolgado com a ideia de transformar o Bolsonaro em réu. Então, levantou algumas dúvidas, essa de que preferia levar para o plenário e a outra, a delação. O próprio Fux já votou muitas vezes só na turma em casos como esse. Porque a decisão do Supremo já avaliou bastantes casos, não é? Esse caso não está inaugurando esse entendimento. Sim. Então ele dá uma de João sem braço e começa a divergir dos colegas. Ele é zero solidário ao entendimento, por exemplo, da Carmen Lúcia, que diz, eu posso até divergir em um momento, mas uma vez decidido pelo Supremo, aquilo eu passo a acatar e posso votar com os meus colegas. Portanto, eu sou a favor de que essa decisão seja tomada na turma. Sabe? Porque está decidido. Isso já era uma decisão tomada pelo STF e que já decidiu outros casos. Sem dúvida. O Alexandre de Moraes fala disso. Não estão inventando essa história para julgar o Bolsonaro. É verdade. Ô Chico, eu não sei se a Gabi vai virar a página aqui, eu queria só... Não vou virar não, Rodrigo. Pode fazer seu comentário, eu vou chamar mais um trechinho ainda aqui. Tem mais um trecho aqui. Não, é que ainda no campo das defesas, porque é importante, a gente falou aqui bastante da acusação, falamos bastante do voto preliminar do Alexandre de Moraes, que foi de manhã, da denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, mas nós temos que dar uma passada na defesa, quais são os argumentos e tal. E, inclusive, tem defesa técnica, mas o principal do bolsonarismo, no meu entendimento, foi a questão política. Eles armaram, inclusive, um circo lá de manhã. O Guga Noblat trouxe uma entrevista excelente, assim, porque pelo registro histórico, com a tropa de choque, como ele chamou, os cães de guarda do bolsonarismo. Uma espécie de baixo clero do bolsonarismo que foi para lá para dizer, estamos com o Jair até o fim. Então, se de um lado o Bolsonaro perdeu quase todas nesse primeiro dia, ele, do outro lado, tenta armar um discurso político, com a presença de deputados,
com a presença inclusive de um deputado que saiu gritando lá no hall de entrada porque foi barrado e tinha um limite para as pessoas entrarem, não cabia todo mundo lá dentro. Sim. Quando ele chegou já era tarde, estava lotada a sala, nem jornalistas, não podiam todos entrar, tinha que haver um rodízio e tal. Então, mas eles criaram um certo tumulto. E do lado dos advogados, só para a gente não perder, me chamou a atenção também, nós dizíamos aqui, né, quase ninguém negou, acho que ninguém negou a existência do golpe, mas um ficou tentando empurrar para o outro. O advogado do general Heleno, esse que eu achei que estava bastante nervoso, né, o advogado do general Heleno, foi um que tentou jogar a culpa para cima do Bolsonaro. Num dos episódios que ele vai citar ali, de uma live em que o general Heleno estava presente, em que se fala de golpe, ele fala, veja bem, quem falou na live foi o ex-presidente. O general ficou calado, disse o advogado Matheus Meyer, que representa o general Augusto Heleno. Então, até o Heleno, dizendo, olha, se alguém falou, veja bem, não foi o meu cliente, foi o Jair Messias Bolsonaro. Isso me chamou a atenção também. Muito bom. Esse ponto que você chama a atenção, Rodrigo, ele aconteceu de manhã. Né? As defesas apresentaram ali, né, suas argumentações durante o período da manhã. A gente falava sobre essas questões, né, que foram levantadas pelas defesas e que foram derrubadas ao longo da tarde pelos ministros, que foram fazendo seus votos, assim, paulatinamente. Primeiro vinha o Alexandre de Moraes, na sequência, em argumentações mais curtas, vinham os demais ministros da primeira turma. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, a gente falava, e a Carol vai comentar essa história, sobre o tempo que se levou para falar da delação do Mauro Cid, né? Que foi um tempo um pouquinho maior. E a gente tem também a fala do ministro Alexandre de Moraes rejeitando esse argumento de nulidade que foi da delação premiada do Mauro Cid, que foi um pedido das defesas. Então, a gente vai assistir agora. Vamos lá. Em nenhum momento, aqui é muito importante, depois eu voltarei a isso, em nenhum momento Mauro Cid ficou sem a presença de seus procuradores, seja junto da Polícia Federal ou mesmo nessa corte. Todos os atos de colaboração contaram desde o início com a presença e aval de seus defensores. Jamais a defesa constituída admitiria qualquer espécie de coação ou induzimento na prestação de informações por Mauro Cid. A defesa jamais admitiria ou se submeteria a qualquer ato de coação ou na negociação do acordo que comprometesse o seu mais amplo direito de defesa. Um contraditório legalista, elementos do devido processo legal, garantido pela Carta Maior. Carol, a gente quer te ouvir sobre isso. O ministro Luiz Fux, ele não divergiu no voto, mas fez algumas ponderações ali na fala dele depois, né? Gabi, eu fiquei sem retorno. Mas falando um pouco sobre essa questão da delação premiada do Mauro Cid, teve uma questão que a defesa inclusive levantou quando saiu aqui, o advogado Celso Vilardi saiu aqui e falou com a imprensa, falou o seguinte: na parte de delação premiada, o STF inovou na jurisprudência. E aí foi embora, disse essa frase misteriosa, sem explicar muito bem por que inovou. O que a gente pode imaginar? Nesse momento em que estavam sendo discutidas a validade ou não, né, da delação premiada de Mauro Cid, o ministro Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia ponderaram que a validade ou não desses depoimentos, ela precisa ser aferida depois do recebimento da denúncia, se a denúncia for de fato recebida. Então, a gente pode só imaginar que ele se refira a isso. Normalmente, a delação premiada, ela é apenas um elemento de prova. Ela não é o que sustenta uma denúncia. Então, essa denúncia, ela é super vasta, como eles mesmos falaram, né? As defesas falaram que tem uma profusão de documentos, inclusive tiveram dificuldades de acessar todos os documentos. Então, essa delação, essa denúncia, ela não se baseia apenas na delação. Ela tem outros documentos que baseiam ela. Então, os depoimentos de Mauro Cid, eles vão ser aferidos depois, no momento posterior, ali na abertura da ação penal. Então, a defesa ficou descontente com esse ponto, mas a gente já sabe. Se a gente aqui
já sabia que os pedidos da defesa, os pedidos preliminares, não seriam atendidos pelos ministros da primeira turma do STF, a defesa de Bolsonaro também já estava esperando essa derrota desse tamanho. E é claro que a presença de Bolsonaro aqui no julgamento hoje no STF, eu quero contar para vocês que foi uma surpresa, não só para a imprensa, mas também para a segurança do STF. Ele não avisou nada, então por isso que muitos deputados depois chegaram, não tinham se cadastrado previamente e queriam participar da sessão, depois que viram que o próprio Bolsonaro estava presente no STF. Causou um tumulto, mas um tumulto, claro, político. É claro que os ministros do STF não mudariam a forma como votariam pela presença ou não de Jair Bolsonaro na sessão de hoje. Obrigada, Carol Brígido. Carol, que mesmo sem o nosso retorno, dominando completamente. E no tema certo. E no tema certo que a gente estava falando. É claro. Muito bom. Obrigada, Carol. Obrigado. Aí a gente agradece e parabeniza mais uma vez a nossa equipe que está fazendo um trabalho brilhante lá em Brasília. Sim, porque a Carol está ali, mas tem gente com ela ali ao lado, então não tem retorno, mas a gente tem uma coordenação que passa para ela tudo o que está acontecendo. Ficou só no finalzinho sem retorno, né? Muito bom. Ela fala da presença do Jair Bolsonaro. Uma das presepadas que ela aprontou foi recusar a tomar água, o copo d'água trazido pelos funcionários do Supremo. Ele só tomou água quando trouxeram uma garrafa lacrada, porque ele achava que queriam envenená-lo em pleno julgamento em Brasília hoje. É só é o famoso gerador de cortes e gerador de fofocas, de historinhas para rede social. Muito Você acha bem. que iam envenenar Bolsonaro num copo d'água do Supremo, que cometeriam... O cara que está assim, tá cheio de pecados, crimes, que está praticamente condenado, precisa de copo d'água com veneno? Não, mas ele ali recusa, é ofensivo até com o funcionário, né? Manda voltar o copo d'água e só toma água quando é lacrada, porque acha que querem envenená-lo, para reforçar aquela tese de que se eu for preso vão me envenenar. É tudo uma esperteza. Do vitimismo, né? Vitimismo total. Daqui a pouco Juliana Dalpiva entra aqui para conversar com a gente e contar os bastidores, porque ela ficou ali observando. Imagina o que vem por aí. As defesas, os advogados, a movimentação dentro do julgamento do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo. Eu ia só dizer que o fato dele ter ido mostra que eles têm uma construção de comunicação que já vem de muitos dias e que está relacionada com essa ideia da vítima, né, para construir uma operação de fora para dentro e atacar o Supremo Tribunal Federal. Agora, por outro lado, ele está ali tranquilo, ninguém o destratou, não houve perseguição. Que ditadura, que estado de exceção é esse? Porque a Dilma Rousseff, quando a gente vivia um estado de exceção, foi torturada e teve que ficar frente a frente com o juiz depois de sofrer tortura. O Bolsonaro estava hoje lá sentado do lado dos advogados. Celular, tranquilão. Então, de rede social. Não cola. Deu tempo até para postar foto, né, Chico? Pois é, não, é moleza total. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Rodrigo, Chico Sá, precisamos conversar. Precisamos conversar. E esse é o pior momento, viu? Pro homem, quando a mulher diz, precisamos conversar. E hoje precisamos conversar sobre o julgamento que estamos acompanhando aqui no ICL Notícias. O dia inteiro a nossa equipe está mobilizada e vamos ter, sim, precisamos conversar a partir das 7 horas da noite. Juliana Baroni, a Sucena, a Márcia Tiburi e a Sara Zara vão repercutir tudo que a gente acompanhou no julgamento no dia de hoje. Foi gravado hoje o programa, então daqui a pouquinho a gente acompanha essa conversa, logo depois do ICL Notícias, segunda edição. E a gente tem aqui o grupo que é o icl.com.br/precisamos conversar para receber o link da transmissão. Então, fica a dica, hein? Fica o convite. Terminado aqui o N2, vamos direto para o Precisamos Conversar. Muito bem, a gente continua acompanhando a situação no Supremo Tribunal Federal. Antes disso, a gente queria falar de momentos de descontração. Descontração. Eu tive o quê? Um trava-línguas aqui nessa notícia. Não acontece muito, mas às vezes acontece, né, gente? O dia inteiro no ar,
Não acontece muito, mas é muito comum. É isso. É raro, mas acontece muito. Acontece sempre. A gente traz aqui, falamos, aliás, né, do ministro Flávio Dino, que tem uma ironia fina. Heloísa Vilela chamou a atenção para isso na fala dela. Teve um momento, no final do argumento da ministra Carmen Lúcia, né, sobre nulidade da denúncia, envolvendo o ministro Flávio Dino também. Então, eles estavam ali junto um com o outro, né, deixando um clima mais ameno, um clima mais leve. A gente vai trazer esse momento, igual aqui agora na nossa bancada, né? A gente vai trazer também esse momento. Vamos lá. Vossa Excelência aludiu a outro momento do tribunal, em 2007, e eu quero aproveitar esse registro para homenagear o precursor de uma figura que hoje atua em praticamente todos os tribunais brasileiros, que é o juiz auxiliar. Eu lembro bem, eu era deputado federal na ocasião, e me liga o ministro Joaquim Barbosa, relator de uma dessas penal ações. 470. Eu não estava aqui, mas lembro, Vossa Excelência lembra. Mas ainda recém-concluído o curso de Direito. Então, olha, ministro. Quando Vossa Excelência já indicou que eu sou a decana da turma, eu não posso nem falar nada, mas o outro já indicou as velhinhas, mais de 70, quer dizer. Ele escolheu hoje eu sou um alvo preferencial. Ele escolheu o marco temporal etarista, eu notei. Eles estavam falando logo depois de citar um mensalão, né, dizendo, ministra, decana, enfim, um momento agora assim, descontração, meu Deus! Saiu! A palavra saiu, e Juliana Del Pivo está com a gente aqui. Ela que estava ali dentro do Supremo Tribunal Federal, acompanhando o julgamento. Ju, boa noite. Boa noite, meus queridos, Gabi, Rodrigo, Chico, para a comunidade que está acompanhando a gente. Aqui estou morando no Supremo Tribunal Federal, né, gente? Vim aqui hoje o dia todo, já estou aqui desde manhã, acompanhando desde a chegada de manhã dos advogados até agora a nossa conclusão. E, olha, esse momento aí que vocês acabaram de mostrar foi um dos momentos em que a tensão ali baixou um pouquinho, embora, assim, eu acho que teve aquelas cenas da manhã, da tentativa dos deputados ali de causar, né, um constrangimento na chegada, do advogado do Felipe Martins, que quase que sai preso, né, foi detido, vai responder por desacato, mas de um modo geral, o clima dentro da sessão, acho que a surpresa da chegada do Bolsonaro foi uma coisa que pegou todo mundo ali um pouco de surpresa, inclusive eu não sei se a gente já comentou aqui, entre colegas jornalistas a gente estava tentando fazer um levantamento, acho que é a primeira vez que um réu, né, assim, um investigado, hoje ele ainda é investigado, amanhã provavelmente já será réu, depois da avaliação da denúncia, mas que o investigado acompanha o julgamento da própria turma, né, acompanha ali todo o desenrolar da leitura do relatório até, enfim, a discussão das preliminares, os primeiros julgamentos ali que os ministros fazem em função dos pedidos da defesa. Então, tudo isso trouxe um pouquinho de tensão de manhã, mas de um modo geral foi um dia tranquilo aqui no Supremo, sem grandes problemas também, manifestações. Um ou outro deputado, o aliado do Bolsonaro, quis fazer algum caso. Mas na parte da tarde, viu, gente, de manhã, acho que o Bolsonaro chegou muito, talvez treinado pelos aliados, em não demonstrar nenhum ânimo, né? Nem fraqueza, nem tristeza, nem não dar motivo para que falassem, vamos dizer. À tarde, eu já achei ele bastante agitado. A gente estava um pouco longe pela distribuição, você não conseguia ficar ali no cangote, né? Ouvir o que é que eles estavam conversando. Mas a movimentação foi mais intensa. Eles andaram muito mais, saíram das cadeiras, os advogados, né? O Bolsonaro ficou o tempo todo sentado, não saiu durante a tarde toda. Mas ele já gesticulou mais, cochichou mais, conversou mais, deu aquelas esticadas de braço, tipo o Bolsonaro, sabe? Como... Enfim, em alguns momentos ali, ele demonstrou mais reações de ansiedade, tensão, mas saiu também sem falar, né? De manhã já tinha dito que não falaria. Os advogados dele também falaram muito pouco durante o dia. Eu acho que eles estão
tentando evitar um desgaste em função dos votos dos ministros ainda também não terem sido lidos, o que vai só acontecer amanhã. É interessante esse bastidor que a Juliana traz para a gente. E a presença dos deputados, hein, Juliana? Aquele grupo de deputados, o Guga Noblat até fez uma entrevista com alguns deles que foram entrando. Teve um que não conseguiu. Teve um advogado que foi preso. Né? Teve um advogado que era do Felipe Martins, que não é nem do grupo que está sendo julgado hoje, queria entrar, foi barrado, fez escândalo, foi parar nos canais de extrema-direita para dizer, tá vendo, há um autoritarismo. Hora, né, falando sobre isso num canal de extrema-direita durante a tarde. Então, acho que tudo isso faz parte, Juliana, não sei, queria te ouvir, a gente estava aqui especulando sobre esse fato. De um lado, você tem a defesa teatro, técnica. Né, Rodrigo? O teatro para dizer que é perseguição, não é? Exato, eu acho que assim, o advogado, o Sebastião, né, que é o advogado do Felipe Martins, que é quem fez a maior cena aqui hoje, eles receberam as orientações as mesmas que a gente recebeu. Eu, por exemplo, eu tenho credenciamento do Supremo Tribunal Federal já para cobrir, para andar aqui dentro. A gente ainda assim precisava de um credenciamento especial para o dia de hoje, por uma questão de segurança, então a gente procedeu a isso. Os advogados dos outros investigados dos outros núcleos tinham que proceder a um credenciamento também. Ele não se credenciou, chegou aqui e já chegou assim, né, nesse ânimo de fazer um escândalo. O que ele queria era palco e ele achou esse palco nos fóruns adequados, né? Me parece que foi isso que ele encontrou. Agora, quando a gente estava lá dentro da sala, a gente ouviu, né, os gritos, ele começou a gritar arbitrários, porque ele não foi exatamente só barrado, ele foi convidado aí na segunda turma. De um modo geral, a segurança, por mais atenta que esteja, é muito educada, tratou todo mundo com muita educação, solícito. Assim, é o dia a dia do tribunal, não é esse clima de tensão e horror o tempo todo. Tem uma atenção, sim, porque afinal de contas teve há pouco tempo um atentado à bomba ali na frente, sim, mas existe uma cordialidade muito clara entre servidores do tribunal e as pessoas que trabalham aqui, como a gente que vem todos os dias, né? Então, tava um clima tranquilo, assim, dentro do que é um julgamento de um ex-presidente da República. E aí começa aquela gritaria dele, até o próprio ministro parou a leitura no meio para ver, uai, o que está acontecendo aqui, né? Uhum. Então, mas à tarde a gente não teve nenhum outro episódio desse. Acho que na parte da tarde, as cenas, os teatros para as redes sociais já tinham sido feitos, né? E aí restou, acho que também um pouco de cansaço já, porque aí todas as defesas tinham feito as sustentações orais na parte da manhã. Então, na volta do almoço, vários não voltaram. Os deputados da manhã nem voltaram à tarde. Acho que só 2 voltaram, se eu não me engano, pela lista que o Supremo mandou pra gente de manhã. Eu até estava falando, Rodrigo, não sei se você acompanha, no meio-dia eu falei assim, eu ainda dei a sorte de sentar, que tem a área da imprensa, né, atrás do deputado Zé Trovão. E ele ainda, em determinado momento, achou legal puxar o chapéu, entendeu? Eu tive que bater no braço dele e dizer, nobre deputado, dificuldade, por favor, né? Deixa eu trabalhar, nobre deputado. Deputado, aquele chapelão na sala da primeira turma. Que horror. Ainda teve esse momento. Teve uma confusão também do Coronel Meira, que é deputado pelo PL. É que aí não dava para enxergar mais nada, né? Sim. Mas o Coronel Meira era pela beleza do chapéu, mas é que aí ele travou toda a minha visão. Fechou o caminho, né, Ju? O Zé Trovão, se eu não me engano, é Santa Catarina. Ah, não, ele tá falando do outro já. O outro deputado, Ju, o Coronel Meira, do PL de Pernambuco, também ensaiou uma confusão ali na entrada, ainda na parte de manhã. Ele teve a entrada barrada também, Chico. Não cuidou de credencial, nem de nada, chega lá e quer entrar, né? Porque é do PL, porque é coronel. Falou um monte de palavrão, xingou, sim. Quebra de decoro. Dentro da Corte Suprema, xingou, assim, falou absurdos ali. Para os seguranças que estavam só dizendo, meu querido, não cabe mais gente lá dentro. Não dá. Vários deputados bolsonaristas tinham entrado. Então a questão não era contra os deputados, era uma questão de organização. Ele não foi barrado por ser deputado, sim por lotação. E ele não, assim, se todos os deputados resolvessem, né, a bancada inteira do PL, não cabia lá dentro da sala. Então tem que ter algum tipo de organização. Mas diga, Juliana.
Rodrigo, Gabi, queria falar um pouquinho também de umas outras observações, assim, né, que eu acho que a gente tem que ficar atento daqui para frente. A defesa saiu, né, derrotada de goleada nas preliminares, então perderam todos os pedidos de 5-0 e com argumentações muito já bem precisas do que vem por aí, ou seja, que é um espaço mínimo de discussão para nulidade, por exemplo, que é um expediente que é muito comum, né, em termos de defesa, é tentar achar nulidade para derrubar ali pensando assim como se fosse uma árvore, você vai tirando uns galhos, né? Aí você tira um, tira o outro, você vai derrubando a árvore das provas. É meio que assim que eu já acompanhei vários casos que são destruídos dessa maneira. Não vai ter esse espaço, me parece, nesse caso, inclusive porque as cautelares foram decididas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, acho que eles vão ter um trabalho muito difícil se seguirem por esse caminho das nulidades. Eu tinha comentado isso de manhã porque a própria PGR lá, algumas fontes tinham me alertado sobre, olha, essa estratégia da defesa me parece meio kamikaze, porque por aí eles não vão conseguir nada. E é o que a gente vê um pouco nas preliminares, mas temos que ficar atentos ao que me parece que será o voto divergente de vários momentos, que é o ministro Luiz Fux. Sim. Então, ele já indicou, por exemplo, né, contrariedade com relação à questão do foro, que realmente no Supremo Tribunal Federal vem e volta, né, uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito. E ele tem ali, né, questões para argumentar dentro disso. E assim, na hora em que ele estava argumentando, eu vi que assim, ele olhou, ele votou lendo, falando muito. A gente perdeu a imagem aqui da Juliana Dalpiva, mas a gente já vai retomar com ela. Ela estava chamando a atenção ali para a voz divergente do ministro Luiz Fux, não só em relação ao voto, mas também aí. Voltamos com Juliana Dalpiva para completar a fala dela. Ela falava a respeito do foro agora, privilegiado. Do Fux. Vamos lá. Esse foi um primeiro aspecto que eu acho assim, ele falou muito tempo, inclusive olhando para o ministro Zanin e dizendo, né, eu votei aqui com outros colegas em outro tempo, né, o ministro Zanin é novo no tribunal, então me chamou a atenção esse momento e olhou para os demais ministros, inclusive porque o ministro Dino também é novo nessa composição. Acho que o ministro Alexandre também não tinha participado daquele julgamento do foro de 2018. Não tenho dúvida, acho que o Alexandre participou sim. Mas o ministro Dino e o Zanin não tinham participado. Agora, também o ministro Fux indicou ali, quando foram discutir a delação do Cid, né, a validade da delação do Cid, ele também fez uma crítica contundente a uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes também, que é o fato de que o Cid, a cada depoimento, contava mais 5%, né? Mas nunca contava tudo, não sei nem se até hoje já contou tudo que ele sabe ou não dessa história. Ele, ao fazer essa crítica, ele não criticou o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, a condição do acordo. Inclusive, ele fez questão de ressaltar isso. Eu não estou criticando o Poder Judiciário. A crítica tem a ver com estas 9 delações, foi a expressão que o ministro Luiz Fux usou. O que parece que a discussão vai ficar, como a gente já falou aqui algumas vezes, com relação ao benefício, né? Esse benefício que foi dado ao Cid, ele tem realmente uma chance muito grande de ser discutido e até de cair mais para frente aí ao longo do que a gente espera que vai ser o processo, né? A partir de amanhã que começa uma contagem. Amanhã começa provavelmente a contagem para quando será o julgamento realmente do mérito, para, enfim, né, avaliar a questão do golpe de Estado de 2022. Excelente as observações da Juliana. Eu quero chamar a atenção também que nesse momento do julgamento, muito importante, em paralelo, a gente tem a imprensa sendo alvo de ataques, mais uma vez, né? A ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, soltou hoje uma nota para condenar esses ataques contra diversos jornalistas. Nesse contexto, né, do golpe, a gente tem os nossos colegas, amigos, Paulo Motorim, Guilherme Amado, a própria Juliana, também a Thaís Oliveira, a Gabriela Biló, que estão sendo alvo
de ódio na internet e de comentários. Ju, vou passar para você rapidamente, para você poder falar sobre isso também, porque, enfim, nunca deixou de acontecer, né, Rodrigo? A nota da Abrage, podemos ler rapidinho aqui antes de passar para a Juliana, acho que é importante, se quiser colocar na tela, pessoal, agora aí, ó. A Abrage denuncia que tem crescido e se tornado cada vez mais virulenta uma série de ataques contra jornalistas nas redes sociais nos últimos dias. Trata-se de uma percepção de ação coordenada para intimidar, silenciar e descredibilizar ou tirar a credibilidade, né, da imprensa em meio a julgamentos no Supremo Tribunal Federal dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Juliana Dalpiva, passamos então para que você faça um comentário sobre isso. A Gabi já citou alguns dos colegas, muitas mulheres, né, mais uma vez, atacadas. E a Juliana também está nesse grupo. Juliana. Eu quero ressaltar aqui o caso da Gabriela Biló e da Thaisa Oliveira, mas sobretudo da Gabriela Biló, porque além de tudo, né, tem uma questão de ameaça ali a lugares que ela frequenta, ao endereço da casa dela. Então é muito grave o que está sendo feito e me parece ser realmente uma questão coordenada, porque começou no final da semana passada e eu também comecei a receber bastante ataques no final da semana passada, e aí foi se juntando, né, o Guilherme também. Então é uma ação, me parece, coordenada de ataques à imprensa. E por que isso, né? Porque ao mesmo tempo em que se julga um caso que apura uma tentativa de golpe de Estado, a imprensa é parte da construção democrática, né? É uma das instituições de um Estado democrático. Então, quando você vai atacar a imprensa, você também está atacando o Estado democrático de direito. Eles estão provando o caso, né, ao fazer esses ataques a nós jornalistas. Eles estão demonstrando o quanto eles são autoritários, antidemocráticos. Eles só reforçam todos os argumentos de defesa, até porque uma das pessoas que está diretamente ligada aos ataques, e essa é uma informação pública, é enfim, eu até me recuso a fazer, o nome dele é Alan dos Santos, mas a qualificação do que é essa pessoa, acho que nem blogueiro dá para dizer que ele é. Agora, é dele que parte de maneira coordenada faz. Quem é a pessoa que ele está próximo lá nos Estados Unidos? É do Eduardo Bolsonaro, né? Então, assim, o Eduardo Bolsonaro ficou lá nos Estados Unidos, para além de fugir, aparentemente, aqui da legislação brasileira, também para mover tudo isso, mover um ataque ao Estado brasileiro e também reforçar esses ataques à própria imprensa. Então, assim, é lamentável, deixo a minha solidariedade para os meus colegas. E a gente vai continuar aqui, né, fazendo o nosso trabalho como a gente fez antes disso tudo, agora, e continuaremos fazendo. É isso. Excelente, eu aproveito aqui para chamar a atenção de toda a audiência que nos acompanhou hoje, mais de 40 mil pessoas nessa tarde, mais ainda durante a manhã, durante o julgamento, né, que pode tornar Bolsonaro e os demais acusados réus. E a gente tem aqui, né, o nosso canal com jornalistas como a Juliana, como a Carolina Brígido também, eu ia dizer Carolina Dalpiva, né? Já tô o quê? O dia inteiro no ar, gente, o dia inteiro no ar. Vilela Noblar. Isso aí, Carolina. Guga Noblar, Heloísa Vilela, todo o nosso time, sem contar aqui nos bastidores, muita gente fazendo tudo isso acontecer. Então, ressaltar aqui que para você continuar acompanhando o nosso jornalismo, tem que clicar para receber, né? Clicar no sininho para receber as notificações dos nossos canais do YouTube e todas as novidades que continuam amanhã de manhã, né? Fundamental, né, clicar para as notificações, porque isso faz aumentar o volume do canal, ele é cada vez mais distribuído. Você pode se inscrever no canal, e isso não custa nada, né? Você se inscreve ali no canal, mas olha, importante também se inscrever no ICL, na plataforma, porque daí você ajuda a manter essa equipe de um canal que é independente, que não tem patrocínio, mas que tem equipe com 4 repórteres na rua lá em Brasília, com coordenação, com cinegrafista, porque tem um câmera, né, para fazer todo esse trabalho, com toda a equipe técnica. Então, pedimos para que o nosso público, quem ainda não é membro, se torne do ICL também, Gabi. A gente agradece e parabeniza mais uma vez a nossa equipe em Brasília. A Ju, boa noite para você. Ju, bom trabalho por aí, que amanhã também a gente retoma cedo os nossos trabalhos lá em Brasília. Então, a gente continua por aqui com a nossa transmissão também. Obrigada, Ju, até amanhã. Vocês percebem, né? Tem um delayzinho, mas Juliana aqui
ficou com a gente até agora. Ela ainda, né, tem aquele momento dela receber informação. Vocês viram que teve a troca de luz ali também, com o carro andando. Então, tudo isso é feito porque a nossa equipe estava ali coordenando tudo. Muito bem. Então, a gente aqui traz também para tirar as dúvidas, né, a respeito do julgamento. Enfim, a gente traz agora a voz de alguém que é muito conhecedora dessa área, uma advogada constitucionalista que daqui a pouquinho, a nossa advogada constitucionalista chega para conversar com a gente, a Damares Medina, especializada em acompanhar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Ela que já está a posto para conversar com a gente. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Doutora, vamos começar perguntando a respeito da observação que fazia a Juliana agora há pouco, né, sobre a derrubada das argumentações, né, das defesas, principalmente a respeito de Jair Bolsonaro, né, de como no âmbito político a gente teve uma mobilização da extrema-direita hoje, mas as teses jurídicas, como, por exemplo, de que não receberam as argumentações completas, os documentos completos. Perfeito, Rodrigo. Tudo isso foi desmontado ao longo dessa tarde. E eu também pergunto sobre essa fase, né? Sobre essas questões que foram colocadas pelas defesas. O que a gente assistiu nessa tarde, doutora? A questão da delação também, se ela puder responder. Né? Se mais à frente eles ainda vão tentar derrubar a delação do Mauro Cid, porque ficou uma porta aberta com esta fala final do Luiz Fux. Queria ouvir também a doutora sobre isso. É muito interessante, eu achei emblemático a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, numa postura até de um certo desafio ao tribunal, e a importância da leitura da denúncia pelo Procurador-Geral da República, que desvendou a complexidade dessa trama que veio se desenvolvendo, da qual o 8 de janeiro era apenas o clímax, né? Porque nós ficamos centrados muito nos julgamentos do 8 de janeiro e a leitura da denúncia hoje pelo Procurador-Geral da República deixou claro que muito antes de 8 de janeiro havia toda uma trama engendrada para impedir a posse, para questionar as urnas, o resultado das eleições. Então isso, para mim, foi muito marcante. Chamou minha atenção também o fato de que nenhum dos denunciados, dos acusados, efetivamente negou os fatos, né? A maioria dos advogados de defesa apenas minimizou a participação de um ou de outro nos fatos que eram narrados na denúncia. Então, eu acho que a posição dos ministros, ainda que o ministro Luiz Fux tenha sinalizado ali, tenha pedido também vista no julgamento da Débora, né, que foi condenada a 17 anos de cadeia por passar lá batom na estátua, mas eu acredito que todas essas preliminares já estão derrubadas por uma maioria, ainda que haja no futuro eventual recurso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a gente está numa fase de admissibilidade, né? Só que já se prenuncia pelo posicionamento de todos os ministros que nenhuma das preliminares arguídas pela defesa será acatada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao depoimento do Mauro Cid, eventuais nulidades, todas essas questões elas poderiam ser reapreciadas quando a denúncia se tornar uma ação penal. Nós estamos numa fase, nós estamos justamente na transição do que chamamos de fase pré-processual para a fase processual. É interessante notar assim, que no Brasil nós temos instituições independentes, autônomas e muito vigorosas. Na fase pré-processual atuaram a Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal também, e essa fase pré-processual ela é de recolhimento de provas, às vezes em sigilo, até para não haver comprometimento das provas recolhidas, até por isso sequer prospera a argumentação do advogado de que era muita informação, não teve acesso a tudo, enfim, nessa fase pré-processual é esse conjunto de elementos fáticos que vai permitir que o Procurador-Geral da República ofereça ou não a denúncia. A partir da aceitação da denúncia, o que a gente chama em direito de admissibilidade, é como se o procurador estivesse batendo lá na porta do Supremo, olha, posso entrar, os fatos são esses, todos elencados, bem provados. Admitida a denúncia, aí nós passamos por uma fase processual,
muda inclusive o nome, vira uma ação penal, muda de número, e aí eles se tornam efetivamente réus. E aí se reabre todo um contraditório, todas as provas poderão ser questionadas, arguídas novamente. Então é um processo bem complexo que mostra que o Supremo está muito aderente ao devido processo legal, às regras democráticas, né, para afastar aí qualquer possível vício de nulidade. Chico. Doutora, a senhora vê algum risco do tenente-coronel Mauro Cid perder as vantagens, o favorecimento de delator, uma vez que a delação está sendo questionada? O advogado, no primeiro momento, ele fala muito pouco, né, o advogado do tenente-coronel, mas ele reivindica ali os benefícios do delator e pede para que a denúncia em relação ao Mauro Cid não seja aceita. Você acha que ele corre esse risco de perder o benefício, já que está sendo questionado como delator? Não apenas por estar sendo questionado. O acordo de delação premiada ele é um ajuste. Ele pode ser revisto a qualquer momento até o fim do processo. Nós vimos um pouco disso na época da Lava Jato, né? Houve vários acordos que foram revistos, que foram anulados, né? Então, existe aí um jogo processual, um jogo procedimental que está em curso e que as garantias, o que foi prometido ou não, pode sim ser revista. Perfeito. Muito bom. A gente também trouxe, né, ao longo aqui da tarde, a respeito das divergências. Também foi um ponto que a Juliana chamou a atenção, a própria Carolina Brígido, sobre a divergência, né, de Luiz Fux. Então, a gente teve um único momento durante essa tarde, quando estavam sendo discutidos esses pontos, né, Rodrigo? Se iria para o plenário ou ficaria na primeira turma, não é isso? Exatamente. Aí foi o único momento que houve um voto divergente. Em outros momentos também, Chico, houve uma divergência, mas sem divergir no voto, somente na argumentação, né, a respeito do foro e também na delação de Mauro Cid. Sim, não, eu ia só perguntar para a doutora, aproveitando esse voto divergente do Fux, e ela até citou rapidamente, é possível, vamos dizer que termine lá para setembro, outubro, por ali, o julgamento, os advogados vão tentar recorrer ao plenário do Supremo, isso é possível ainda? Ou encerra tudo na primeira turma, doutora? É possível recurso para o plenário do Supremo Tribunal Federal, e é interessante notar que o Supremo atua em duas instâncias decisórias. Ele tem uma instância presencial, que é o que nós assistimos hoje o dia todo, e tem uma instância virtual. É curioso porque a defesa dos acusados apresentou várias exceções de incompetência, nas quais ela discutia essa questão do foro, da competência do Supremo, do plenário do Supremo Tribunal Federal, do impedimento do ministro Flávio Dino, do ministro Cristiano Zanin e do ministro Alexandre de Moraes. Antigamente, até final de 2020, todas essas questões preliminares, elas acabavam sendo decididas monocraticamente pelo relator do caso. Com o plenário virtual, que é essa instância virtual de julgamento, todos os ministros podem decidir também. Então, abriu-se uma sessão extraordinária de 24 horas, na qual o plenário já tinha apreciado essas preliminares e essas arguições de incompetência. O único voto divergente foi do ministro André Mendonça, que acabou acatando a tese de impedimento do ministro Flávio Dino, por conta de uma ação movida pelo Flávio Dino contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fez uma analogia do Código Civil para o Código Penal, né, achando que aquelas hipóteses de incompetência, de suspeição do Código Penal não eram taxativas, eram apenas exemplificativas. Isso dá mais legitimidade para a decisão da primeira turma e responde também um pouco a essa possibilidade de recurso para o plenário do Supremo Tribunal Federal, seja por embargos infringentes ou por agravo interno. Efetivamente, essa decisão da primeira turma vai ser reapreciada pelo plenário e essas preliminares, de certa forma, nessas exceções de suspeição e incompetência, já foram apreciadas também pelo colegiado, inclusive o ministro Nunes Marques, que foi indicado também pelo presidente Jair Bolsonaro, refutou todas as preliminares de incompetência e suspensão levantadas pela defesa. Então, é uma decisão que foi confirmada pela primeira turma, mas que já tinha sido placitada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal num julgamento virtual. Perfeito.
Bom, a gente agradece muito a presença da doutora Damares, que veio ajudar a gente a entender esse primeiro dia de julgamento. A gente amanhã continua acompanhando o julgamento e depois a gente vai ainda continuar acompanhando por algum tempo. Rodrigo, você até falava, né, sobre o tempo que levava o julgamento. A gente tem alguns especialistas, o próprio advogado que vem semanalmente aqui conversar com a gente, criminalista, o Cacai, tem uma perspectiva de que termine ainda neste ano, antes de 2026, antes do ano de votação, né, do ano eleitoral. Sim. Que a gente decide o presidente no ano que vem. No ano que vem, exatamente. Exatamente, é a previsão de setembro, mas aí tem isso, setembro, para acabar o julgamento da primeira turma. Depois tem todos os recursos, embargos infringentes, como disse o doutor, embargos de declaração para esclarecer trechos dos votos, enfim, isso tudo pode levar mais alguns meses. Eu assim, para até terminar nesse ano na turma, mas para transitar em julgado eu seria mais prudente e talvez fique realmente para o começo do ano que vem. Mas enfim, essa é uma questão que nós ainda vamos observar. Queria agradecer a doutora Damares pela presença hoje. Valeu, obrigado. Doutora Damares Medina, obrigada, que é advogada constitucionalista, conversando aqui mais uma vez com a gente no ICL. Um prazer te receber mais uma vez, doutora. Até uma próxima. Valeu. Prazer é todo meu. Até mais. Boa noite. A gente segue aqui, né, no nosso minuto final, Rodrigo. Olha, acho que a gente está precisando... Temos Juliana, mas não Juliana Dalpiva, Juliana Baroni, porque a gente precisa conversar aqui no nosso estúdio, não é isso? Opa! Olha só quem veio hoje no ICL Notícias segunda edição, Ju. Muito bem-vinda. Muito bem-vindo. O Rodrigo até assustou aqui, Ju, do meu lado. Eu falei, Juliana, eu achei que fosse a Dalpiva que ia voltar com alguma informação de Brasília. A Dalpiva tá, vocês todos, desde cedo, eu estou acompanhando, viu, a transmissão desde muito cedo, desde o Desperta, e hoje a gente gravou o programa Precisamos Conversar, que é o motivo de eu estar aqui hoje. Então a gente, durante a gravação do programa, que foi mais ou menos por volta da hora do almoço, eu fiquei com um olho na pauta, outro olho na transmissão para não perder nenhum momento. Vocês estão de parabéns, a transmissão foi absolutamente fantástica até aqui e amanhã continuo de olho para saber esse resultado, porque é um momento histórico, né, para a democracia do Brasil. E eu estou aqui para convidar vocês, a audiência está maravilhosa hoje, convidar vocês para assistirem o programa Precisamos Conversar, o nosso terceiro episódio. É claro que a gente vai falar sobre o julgamento do STF e também sobre essa minissérie que é a mais comentada do momento na Netflix, que chama Adolescência, que é um tema muito importante, né, da gente tratar as mães, os pais, enfim. A gente quer convidar vocês para essa conversa e estou muito feliz de estar aqui, gente. Que dia, hein? Que dia maravilhoso. Excelente. Ela falou da adolescência, né, da série, que tem tudo a ver com a extrema-direita também. Tem também. A gente está falando das formações, né, dos Xandão jovens. acabou de falar de milícias digitais. Pois é. Né, com essa preocupação de como as redes sociais marcam a vida das famílias hoje em dia. E eu assisti... eu disse que a gente tem dois temas, mas na verdade é um tema só, né, Rodrigo? Não, eu ia só dizer que eu assisti nesse fim de semana a série, que tem 4 capítulos, e é, assim, sensacional. Além do aspecto técnico, né, porque é feito com plano sequência, então cada capítulo é uma câmera só sem corte, mas isso é mais um aspecto, assim, de narrativa. Agora, o conteúdo dessa série é um pouco chocante, todo mundo que tem filho, eu tenho, mas mesmo quem não tenha filho fica preocupado com o que vai acontecer com essa geração. O pessoal está chamando, né, Ju, a geração do quarto, né, porque dentro do quarto parece que estão ali protegidos e guardados, mas estão acessando todo tipo de conteúdo e todos os conflitos. Não, mas estão aqui, né? E os perigos estão aqui, né? A gente tem que ter um controle parental. A gente vai tratar disso tudo no programa que começa daqui a pouco. O Precisamos Conversar, às 19 horas. Amanhã tem reprise, né? Quarta-feira, às 15 horas. Eu espero, nesse momento, amanhã, essa hora mais ou menos da reprise, 3 da tarde, a gente já poder estar abrindo uma cerveja, Chico, para comemorar essa decisão. Tá chegando a hora, porque tem o tempo da cerveja e tem o tempo da justiça. Às vezes a gente quer adiantar demais a champanhe e a cerveja, mas vamos ter paciência que está chegando. É um passo de cada vez, né? Exatamente. E a gente Muito obrigada pode tomar, por terem me né? recebido aqui.
Ô, Ju, demais te receber nesse dia histórico, né, de julgamento. E também eu ia dizer que essa cerveja pode ser tomada, assim, aos pouquinhos, né? A gente pode ir avançando. Ao longo do ano, né? Ao longo desse ano, né? Exatamente, vamos com calma. É isso, Ju. Obrigada demais, um prazer receber você aqui. Daqui a pouquinho a gente acompanha, Gabi, né? você está convidada para aparecer lá. Opa! No momento que você quiser, para bater um papo com a gente, tá bom? Chamou, eu vou, tá? Muito bom. Eu vou mesmo. Beijo, gente. Obrigada, Parabéns pela transmissão. Vocês deram um show hoje. Valeu, Obrigada demais. Parabéns pelo Precisamos Conversar, que a gente acompanha daqui a pouquinho. Não vou perder, de jeito nenhum. Correr para casa para ver. Aí. Daqui 3 minutos a gente já acompanha. Rolado com N2. É isso aí. A gente acompanha a Juliana, a Açucena também, né? As mulheres, a Márcia Tiburi também conversando e a Sara Zara conversando a respeito desse dia histórico de julgamento no Supremo Tribunal Federal, que tem como seu alvo principal, ali no centro do PowerPoint, o Jair Bolsonaro e os demais acusados também. Aliás, aproveitando esse momento de respiro, né, Rodrigo, a gente pode falar também sobre cuidar da nossa saúde, né? Cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, elas andam ali, né? Juntas. Lado a lado. Então, a gente vai ter nesse final de semana, domingo, o nosso PEX, o nosso encontro da nossa jornada esportiva. Dá início, na verdade, a nossa jornada esportiva aqui no ICL, com o Eduardo Moreira conversando com o Merkelen, também com a Joana Maranhão, né? O Merkelen que é triatleta, então a gente está falando de um esporte que é, né, de fôlego o negócio, né? A gente também conversa com outros atletas ao longo dessa jornada e ouve a experiência deles, a Formiga, que é uma grande profissional e jogadora, e para aprender com eles, né, a psicologia do esporte e da ciência da superação, como que a gente pode aplicar na nossa vida também. Então fica o convite para todo mundo. Domingos. Rodrigo. Pode se inscrever pelo QR Code, a gente sempre lembra, põe um celular aí na tela da televisão, se você estiver acompanhando na televisão, ou então icln2.com.br. Seja no QR Code ou no link, coloca o e-mail e aí a equipe do ICL vai te lembrar no domingo, quando estiver perto da hora do programa, e você, olha, tá na hora. E aí você entra e assiste 8 da noite o Edu Moreira trazendo aí PEX, Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. Isso aí, então icln2.com.br ou no QR Code para você garantir a sua vaga, junto com já 20 mil que garantiram, 20 mil inscritos que vão assistir de graça. Vamos nessa, Rodrigo Viana, Chico Sacchi, hoje. Super maratona. Falar em maratona do esporte, da cabeça concentrada, né? Maratona jornalística hoje. Maratona jornalística. Que continua amanhã. Liderança quase o dia inteiro, né? Do ICL Notícias, entre canais jornalísticos de internet. Maravilhoso. E não acabou não, vamos de Precisamos Conversar agora. Vamos conversar. Ah, sim. Os eminentes co-apresentadores, colegas aqui. Com toda a vênia, Com toda a vênia, nós podemos nos retirar nesse momento. Vamos nessa. E abrir para que as... Precisamos conversar, esse é o chamado. No caso do Chico e meu, nós vamos ouvir as mulheres sim, totalmente. No comando da Juliana Baroni. Vamos acompanhar amanhã também, a gente está de volta de manhã com a cobertura do julgamento. Vamos lá. Até amanhã. Quem nunca teve vontade de jogar tudo pro alto e desistir? Eu, sinceramente, umas 3 vezes por semana tenho. É brabo, né? E cada um enfrenta desafio, dificuldade numa área diferente da vida. Eu acho que uma maneira da gente superar isso é através do esporte. Através dos ensinamentos que os esportes trazem para a nossa vida. A gente resolveu fazer um grupo que vai aprender com os maiores profissionais do esporte do mundo e, além disso, vai estar junto ali, tendo programas de treinamento, tendo aulas, tendo um acompanhamento para poderem caminhar nessa direção da superação pessoal. Esse programa começa no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com uma aula inaugural aberta com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ninguém pode deixar de assistir essa aula incrível. Um abraço e até lá.